Muito bem. Então, a partir de agora está gravando e a pergunta da Letícia, né, foi sobre o problema, o exercício 519A, só que o item B, onde ele fala, né, calcular as massas, no caso do item B, cloreto de sódio, quando o sal é adicionado a uma solução de nitrato de potássio aquoso, na concentração de 0,150 mol por quilo. Essa concentração 0,150 mol por quilo já é da solução que já continha potássio e nitrato, né, o nitrato de potássio. Contendo também 500 gramas do solvente, portanto a água, né, só que meio quilo, lembrando que 500 gramas equivale a meio quilo. E por que a gente tem que transformar e trabalhar com quilo? Porque a molalidade é definida em número de mols do soluto por quilograma de solvente. Essa é a definição de molalidade. E ele quer que eleve a força iônica a 0,250. Então, Larissa, vou lendo aqui, você vai acompanhando aí nas suas contas. 0,250 é o valor final que ele quer, certo? E na equação da força iônica, tem um número que multiplica metade do somatório das molalidades de todos os íons multiplicado pelo quadrado da valência de cada íon. Sendo que nesse caso, a gente já tem o quê? Nós tínhamos água, é o solvente. Nessa água já tinha previamente dissolvido o sal, nitrato de potássio. Portanto, já tinha o cátion potássio mais e o ânion, né, nitrato menos um. E você vai ter que adicionar o quê? Um segundo sal, que é o cloreto de sódio. Portanto, ele é bastante solúvel em água, cloreto de sódio, a gente sabe, né, até o limite de solubilidade, é claro. E vai formar, então, vai acrescentar o quê? Nessa solução que já tinha água, já tinha potássio mais, já tinha nitrato menos, passará a ter também Na mais, né, o cátion sódio, e o ânion cloreto. Ou seja, nós teremos dois cátions no final, potássio mais, sódio mais, né, Na mais, e dois ânions, cloreto menos, nitrato menos um. Como todos os cátions, os dois, né, potássio mais, sódio mais, e os dois ânions, nitrato e cloreto, são todos monovalentes, então esse é o caso mais simples, porque as valências aos quadrados, né, vai estar tudo, independente de ser mais um ao quadrado menos um, tudo elevado ao quadrado vai dar um mesmo. Né? Portanto, vai ficar só o quê? 0,25 é igual. 0,25, de onde que eu estou olhando esse 0,25? É a força iônica que ele quer final, certo? Então, o 0,25 vai ser igual a meio, da onde que eu estou olhando esse meio? Da equação da força iônica, tá? Deixa eu ver se eu tenho um PowerPoint aqui que mostra a equação da força. Deixa eu projetar primeiro, né, senão não adianta, né? Vou compartilhar a tela aqui, só um momento. Apresentar a tela, compartilhar. Agora vai alternar aqui. Isto. Vocês estão vendo aí um PowerPoint que eu estou projetando? Larissa? Sim, professor. Tá. Desculpa. Põe no áudio aqui no chat. Quando eu mudo a tela, eu não consigo visualizar. A telinha pequena. Eu sei que vocês costumam dividir tela, mas eu sou meio ruim aqui de divisão de tela. Bom, agora apareceu um pouquinho aqui. Então, aqui, embora esse aqui é um caso diferente, né? Mas lembrando aqui que na força iônica I, na equação tem meio que multiplica um somatório, né? Então, vai ficar, no caso do exercício 519, vai dar meio que vai multiplicar. Aí, o que eu decidi? Podia chamar de X, podia chamar de N, pode chamar do que você quiser chamar, né? Cada um chama de uma coisa. Mas vamos dizer que X da questão aí é o número de mols, primeiro, né, de cloreto de sódio. Uma vez que a molalidade, e aqui na equação do Atkins, ele usa a letra Bzinho, né, B minúsculo, para representar a molalidade.
Então, cada X mols de NaCl temos que dividir por meio. Por que dividir por meio? Por causa da massa do enunciado. Ele fala que é meio quilo. Entrando nas mensagens, não tem nada a ver aqui, desculpa aí. Ele fala no enunciado que tem meio quilo de solvente. Então, deixa eu mudar aqui. Como que ficaria a nossa equação aqui? Se eu fosse fazer para o caso do NaCl, então vamos dizer, aqui seria x mols de NaCl dividido por meio. Então, onde que eu estou pegando esse meio? Meio quilo do solvente. Tá? Vou assumir com esse termo aqui. No caso do sódio, ele tem valência mais 1. Então, vai ser mais 1 ao quadrado. Portanto, vai dar x sobre meio vezes 1. Né? Posso até esquecer 1. Depois eu tenho o quê? Depois eu tenho um outro termo devido ao cloreto. Mas para cada x mol de NaCl, eu tenho x de sódio e tenho a mesma quantidade de x de Cl menos, cloreto também. Então, agora, sumindo aqui, estou mudando aqui, gente, para fazer por causa do cloreto. Menos 1 do cloreto, né? Que também vai ser ao quadrado, que vai dar menos 1 ao quadrado, 1. E depois eu já tenho o quê? Nós já tínhamos 0,15 do nitrato de potássio, e aqui eu já vou fazer direto. 0,15 para o potássio, mais 0,15 para o nitrato. Isso tudo aqui tem que ser igual a 0,250. É essa conta que tem que ser resolvida, Larissa, para você encontrar o X. Quando você encontrar o X, você vai estar encontrando o número de mols, né? De NaCl. E depois que você encontrar o número de mols de NaCl, aí é só multiplicar pela massa molar, né, do cloreto de sódio, e aí você encontra a massa em gramas de cloreto de sódio que deve ser adicionado. Você entendeu, Larissa? Eu entendi, professor. Eu tinha inclusive feito a conta. Acho que eu devo ter errado alguma coisa dentro da conta, que tá igualzinho os procedimentos que o senhor fez. Que Daí a valor você minha outra encontrou para X? Você fez o cálculo de X aí? fiz, deu 0,1 mols. A minha conta deu 0,05. Esse 2 aqui Ah, vai então eu passar errei alguma multiplicando e vai coisa aí. ficar 0,50. Aí depois 0,50 menos 0,30, 0,2. Aí Uhum, você pega esse meio, passa multiplicando, passa a ser 0,1. E depois, como é x uhum. mais x, 2x. Então, o x vai ficar 0,10 dividido por 2, 0,05. Ah, Mols não, de entendi. NaCl. Entendeu? Faltou multiplicar por meio. Eu esqueci o meio, eu acho. Perfeito. Talvez você tenha esquecido esse termo meio aqui na frente do somatório. Não foi isso, não? Acho que eu esqueci esse termo mesmo. Pode ser. Muito Professor, bem. daí a outra dúvida que eu tenho, ela é Sim. referente ao 5.18b. Eu queria saber se eu vou seguir o mesmo raciocínio calculando a força iônica para a primeira solução com o ferro e o KCl, e depois eu vou calcular a, não, peraí, primeiro a solução que a gente não tem, né, e o KCl, e depois a outra solução, e daí eu vou somar. Eu não entendi muito bem qual que é o raciocínio que eu vou fazer nesse começo. O 518B, né, Larissa? Isso, no caso é a Letícia, professor. Desculpa, perdão. Me Imagina. atrapalha aqui, porque deixa eu parar a apresentação, senão fica. Aí eu vejo quem está falando. É, então, muito bem. Letícia, 518B.
Ele fala, calcule a força iônica de uma solução que é 0,04 mol por quilo em ferricianeto de potássio, né? 0,03 mol por quilo em cloreto de potássio e 0,05 mol por quilo em brometo de sódio. Nesse caso, ele só quer que calcule a força iônica total. Então, nós temos que pegar a molaridade de cada sal. No caso do KCl e do NaBr, como são sais de cátions e ânions monovalente, e é 1 para 1 o sal, é direto, né? E as valências também vão ser elevadas ao quadrado, mas é 1 ao quadrado. Agora, no caso do ferricianeto, o que vai acontecer? O potássio do ferricianeto de potássio vai ser o triplo, porque para cada 0,04 mol por quilo da solução de ferricianeto, eu vou ter 3 vezes mais de potássio na hora que ele dissociar. Então, eu vou ter para o potássio 0,12 mol por quilo, que vai multiplicar pela valência do potássio ao quadrado. Somar depois, o ânion ferricianeto, ele vai ser a mesma molaridade, 0,04 mol por quilo, uma vez que é um ânion só complexo, né? Mas essa 0,04 agora vai ser multiplicado por quanto? O ânion, ele é trivalente, então é menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Portanto, agora eu vou multiplicar 0,04 por 9, no caso do ânion ferricianeto. E depois eu vou ter, então, que somar, né? Então, é mais fácil separar para cada sal os seus respectivos cátions e ânions. Mesmo que tenha um cátion em comum, por exemplo, o potássio. Você tem potássio tanto no primeiro sal, que é o ferricianeto, quanto você tem potássio no cloreto de potássio. Mas é melhor você fazer como se fosse... claro que o potássio é um só, não existe potássio vermelho, potássio verde, potássio amarelo. Potássio é tudo igual. Depois que ele dissocia, é claro. Mas é preferível separar para cada sal, né? E fazer a conta para cada íon, como se cada íon fosse todos os íons diferentes entre si. É claro que não é diferente aqui. No caso, a gente tem somente, depois que a solução estiver terminada, né? Você só vai ter 2 tipos de cátion. Ou é o cátion potássio mais, ou é o cátion sódio mais. Ânions, você tem 3 ânions. Você vai ter o ânion ferricianeto, menos 3. Você vai ter o ânion cloreto, Cl-, e o ânion Br- brometo. Mas é preferível separar, porque daí você não erra e não mistura, não confunde, né? Então, faz a conta para o potássio do ferricianeto e o ânion ferricianeto. Depois faz a molaridade do potássio que vem do cloreto de potássio com o seu respectivo ânion cloreto. E depois para o cátion sódio e o ânion brometo do sal brometo de sódio. De tal maneira que você separa cada molaridade de cada íon com a sua respectiva valência ao quadrado. Você tem que fazer esse produto para cada um e somar todos esses produtos e depois o somatório você multiplicar por meio e aí você chega no valor da força iônica. Entendeu? Não, entendi sim. Perfeito. Muito obrigado, professor. Por nada, Letícia. Quem mais quer tirar alguma dúvida, perguntar algum outro exercício? Paloma escreveu aqui. Ah, tá. Deixa eu ler o que a Paloma escreveu, que eu estava falando. Tem uma dúvida na questão 3, que é em relação ao 5,16. Não entendi como eu vou montar o gráfico. O senhor me mandou um e-mail, porém eu não entendi de onde foi tirado os dados da coluna A e não entendi as outras colunas também. Verdade, Paloma. Aquela é uma maneira que eu pensei, dá para fazer no Excel. Deixa eu mostrar uma outra maneira, talvez fique mais fácil de entender. Então, deixa eu projetar aqui o 5,16. O Zé Aquino também está pedindo, perguntando, número 3 da lista é o problema 5,16 do látex, né? Então, vamos lá. É o mesmo problema.
Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. O que acontece aqui? Eu projeto a tela inteira, aí não adianta. Eu não vejo. Tá. Bom, no enunciado do problema 5.16, está aí os dados, né, do problema, os valores de molaridade, em milimol por quilo, os coeficientes de atividade médio. Ops. E ele quer saber se esses valores seguem a lei limite de Barrichello ou se a lei estendida ajustaria melhor, né? Bom, lembrando que a lei limite simples é isso daqui, logaritmo da base 10 do coeficiente de atividade é igual menos, tem um módulo aqui do produto das valências, Z mais por Z menos, uma constante A e a raiz quadrada da força iônica. No caso da lei limite estendida de de Barrichello, aí entra o quê? Além do numerador, tem embaixo aqui um denominador em que bom, o numerador é igualzinho, a mesma coisa. Só mudou aqui, escreveu menos A, multiplicando o módulo e tal. Só que aí divide por 1 mais B, que multiplica a raiz quadrada da força iônica, mais uma constante C vezes I. O C sendo zero, então essa parcela aqui vai sumir. E B é igual a 1,5. O valor de A é o mesmo valor 0,509 nas duas equações. Esse valor aqui só muda se você mudar de solvente e sair da temperatura. Desculpa. Vamos separar aqui os dois casos. Então, continuando aí, para a água, essa constante A vale 0,509. Como o enunciado do problema fala do sal fluoreto de sódio... Professor, Oi? era você estar mostrando alguma tela? Ai, desculpa, gente, desculpa. Desculpa. Era para mostrar assim, eu esqueço que parei a apresentação. Ainda bem que vocês falam. Esse negócio de videoaula é uma tristeza, né? Vamos lá de novo. Está aparecendo para vocês agora um PowerPoint aí? Sim. Tá sim. Ok. Então, retomando, peço desculpas aí, porque eu nem sempre vejo o que é que vocês estão, se a minha tela está projetando ou não. Então, esses são os dados enunciados. Aqui as duas equações em amarelo, né? Logaritmo base 10 do coeficiente de atividade, que é o gama mais menos, menos, um sinal de menos é da equação, e aí o módulo aqui é das valências, uma constante A, raiz quadrada da força iônica. O que muda para a lei estendida? Tem no denominador 1 mais B, que multiplica a raiz quadrada de força iônica, mais um outro termo aqui. Só que o valor das constantes é o seguinte, C igual a zero. Então, essa parcela aqui desaparece, né? Soma. B é igual a 1,5 aqui no denominador. O A é igual para as duas equações, tá? E nós já vamos ver o que vai dar um módulo Z mais, Z menos. Então, deixa eu avançar aqui um slide. Vamos primeiro ver o caso mais simples, a lei limite de Barrichello. Em se tratando de soluções aquosas e a temperatura for de 25 Celsius, essa constante A aqui vale 0,509, tá? Se o problema pediu para calcular para o cloreto de sódio, no sódio nós temos o quê? A valência Z mais é mais 1, a valência Z menos do ânion cloreto é menos 1, então vai ficar o quê? Mais 1 multiplicado por menos 1, que dá menos 1. Só que é em módulo, então vai dar 1 mesmo. Agora, o sinal de menos é da equação. Então, vai ficar menos 1 que multiplica 0,509, portanto, logaritmo na base 10 do coeficiente de atividade é menos 0,509, raiz quadrada da força iônica. Ou seja, se a lei de Barrichello simples servir para ajustar os dados experimentais, deveria uma reta que tenha o coeficiente angular 0,509, desde que você coloque logaritmo decimal dos coeficientes de atividade,
e a raiz quadrada da força iônica no eixo x daria uma reta simples. Agora, ele não deu a força iônica, ele deu o valor das modalidades. Mas vocês já sabem como é que calcula a força iônica. É só pegar lá a equação, meio, somatório. Nesse caso, o sal é um sal só, somente um único sal, né, que é o cloreto de sódio. E as valências dele são muito simples, porque vai dar 1 ao quadrado, que é 1, né? Então, é só pegar cada molalidade, como é o cátion e o ânion somados, só que depois você soma, então você dobra, né? Porque são iguais. Mas na hora que dobrar, vai depois multiplicar tudo pela metade, pela equação da força iônica. Portanto, as próprias molalidades, no caso de um sal monovalente, como é o cloreto de sódio, é a própria força iônica. Quer dizer, se eu tenho um ponto lá que é 1 milimol por quilo, a força iônica vai ser o mesmo valor, né? 10 a menos 3. Depois, 2 vezes 10 a menos 3, também 2 vezes 10 a menos 3. Ou seja, a própria molalidade é o valor da força iônica. Tá? Tem autores que, o próprio Atkins, até já houve um questionamento. A força iônica tem unidade ou não tem unidade? Tem livros que falam que tem hora que ele fala que é dimensional, tem uma confusão aí e não é nada simples. Mas, para simplificar, admite que não tivesse unidade a força iônica, tá? Você pode esquecer aí a questão do mol por quilo e trabalhar com o valor igual tá da concentração. Então, nesse caso particular do cloreto de sódio, a própria molalidade vai dar o valor da força iônica direto. Só que tem que apenas tirar a raiz quadrada. Agora, vamos continuar olhando o próximo caso. A lei estendida, o que vai acontecer? Que é essa equação, o termo C desaparece por C igual a zero, tem um valor B aqui, uma constante, que é 1,5. Novamente, um módulo de Z mais, Z menos, que é o módulo das valências, né? Isso aqui vira 1. Então, a equação agora passa a ser o quê? Logaritmo do coeficiente gama mais menos é igual a menos 0,509, que multiplica a raiz de I. Então, até aqui em cima, o numerador é igualzinho à equação anterior. Só que agora tem que dividir por 1 mais 1,5. Da onde vem esse 1,5? Da própria equação e do enunciado também, né? Porque se ele fala que é lei estendida, então lá na página 167, é a equação 578, né, no livro do Atkins, ele dá a equação. Isso está no CIGA também, que eu coloquei lá o texto escaneado. Portanto, agora nós temos uma equação um pouco mais complicada, né? E se a equação dessa curva se ajustasse aos pontos, então seria sinal de que a lei estendida seria a adequada. O que vai acontecer? Vamos ver. Então, eu estou aqui colocando para vocês agora, isso aqui eu fiz no Orange, tá? Coloquei no eixo Y, logaritmo na base 10 dos valores dos coeficientes de atividades, ou seja, eu tenho que pegar aqueles valores do coeficiente de atividade, calcular o logaritmo de cada um, né? E aí eu vou ter esses 5 pontinhos aqui em preto, essas bolinhas pretas. Esses 5 pontos, onde eu marquei aqui log de gama, né, são os valores do enunciado do problema. Exatamente os valores que estão aqui na tabela. Com as correspondentes valores de abscissa. Só que para se facilitar, os valores estão tudo em 10 a menos 3, né? E depois você ainda tira a raiz quadrada, então vai dar números muito pequenininhos. Para não ficar escrevendo 0,000, um monte de vezes, né? 0,00 e tal, multipliquei tudo por 100. De tal maneira que agora a legenda do meu eixo X, da minha abscissa aqui, é 100 vezes a raiz quadrada da força iônica. O livro do Atkins, ele usa a mesma simbologia, né, a mesma notação, né? Se vocês olharem as figuras da página 167, ele tem a mesma... Eu só vou avançar um minutinho o slide, depois eu volto nesse vídeo, tá? Então, olha lá. Tá vendo essa figura aqui, 561? Ele usa esse recurso, ele multiplica todos os valores de abscissa por 100, para não ficar colocando um monte de númerozinho quebradinho aqui, 0,004, 0,008. Então, a hora que ele faz isso com 100, aí ficou os números mais fáceis de trabalhar. Foi esse recurso que eu fiz aqui também.
A reta em vermelho, tá? Que está com uma legenda lei limite, essa reta vermelho, no Orange, você pode colocar, tem um recurso lá, uma função, em que você, ao invés de colocar valores, você pede para ele, faz a reta dessa equação aqui, por exemplo, né? Que seria, desculpa, seria essa aqui. Ou seja, você coloca lá e fala, me escreve, me desenha a reta de y igual a menos 0,509 que multiplica x. É claro que você tem que falar, né, para ele que o seu x vai ser a raiz quadrada da força iônica. E aqui vai ser o seu próprio y. Foi isso que eu fiz aqui usando o Orange. Poderia ter feito isso num papel milimetrado, poderia fazer isso no Excel. A reta vermelha, então, é a lei simples. E vejam que, no primeiro ponto, ela até passa tangente ali ao primeiro ponto. No segundo já começa a se afasta mais do terceiro, se afasta mais do quarto ponto, e no quinto, então, ponto passa longe, né? Agora, o que é a curva em azul? Que alguns até acharam que dá para passar uma reta aqui. Esses 5 pontos, até se você fizer uma reta, você até vai encontrar uma reta meio forçada aí, né? Vai dar um R quadrado, um coeficiente de determinação até aparentemente bom, mas, na verdade, essa curva em azul é justamente colocando para ele fazer a seguinte equação. Desenhe uma curva em que y é igual a menos 0,509, que multiplica x, lembrando que nosso x é a raiz quadrada da força iônica aqui, dividido por 1 mais 1,5 vezes x. E aí, quando você faz esses 3 conjuntos, né, na verdade, eu tenho 2 funções matemáticas, né, uma reta, que é a linha vermelha, uma curva, que é assim, azul, e os 5 pontos experimentais. E aí, acho que aqui fica bem mais fácil de perceber, né, visualizar, que a lei estendida, né, ela descreve bem melhor os pontos experimentais do que a lei limite simplificada. A lei limite, ela é sempre válida quando você vai para o limite de diluição infinita, ou seja, quando você tende a força iônica vai tendendo a zero. E quando é que a força iônica tende a zero? Quando você tende a solvente puro, somente água. Mas não tem interesse em água destilada, água deionizada é água, não é uma solução salina. Então, uma solução salina, à medida que você vai acrescentando sal nela, mais e mais ela vai ter um desvio, né? Que a lei, portanto, ela só funciona em soluções muito diluídas. E é justamente por isso que você tem outras leis, como a lei estendida. Então, o objetivo desse problema 5.16, Paloma, né, e os demais, o Zé também pediu aqui, é justamente mostrar que a equação da lei estendida é a melhor para descrever aqui os dados. Agora, a maneira, gente, de fazer isso, aí é gosto. Uns preferem fazer no Orange, acho mais fácil. Outros preferem fazer no Excel. Outros preferem fazer com outro software, não importa. Se quer fazer, achei mais fácil fazer na calculadora e com papel milimetrado, sem problema, né? O objetivo é que vocês visualizassem, igual ele mostra, por exemplo, na figura 562 da mesma página, né, 167, que é, no final das contas, esse gráfico aqui. É mais uma oportunidade de vocês praticarem, ainda que tenha sido desafiador, talvez, para alguns, e difícil, né? É mais no sentido de praticar também a construção de gráficos, né? E a hora que a gente vê o gráfico aqui, pelo menos eu imagino, né, que vocês estejam visualizando agora, que talvez tenha ficado melhor, fica mais claro, né, que uma equação descreve e ajusta melhor os pontos do que a outra equação. Entendeu, Paloma? Entendeu, Zé? Agora, a maneira como vocês quiserem fazer, por nada, não por isso, Paloma. A maneira como vocês quiserem fazer é a gosto de cada um. Uns preferem Excel, outros preferem fazer à mão, no papel, outros preferem fazer em outro software, à vontade. Tá bem?
que mais, gente? O que vocês querem perguntar? Professor, Diga, Amanda. eu tô com dúvida na 5.20. 520, vamos lá. 520, 520. O 520 item A ou 520B? É os dois. Os É que, na dois. verdade, eu tenho que calcular o coeficiente médio e atividade para ambos os sais? Deixa eu ler aqui. 520A. Estime o coeficiente médio de atividade iônica e a atividade de uma solução que é 0,010 mol por quilo no cloreto de sódio e 0,030 mol por quilo no fluoreto de sódio. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a força iônica a partir dessas molalidades, né, e das valências dos íons. Então, depois que calcula a força iônica, deixa eu achar aqui da minha folha de punhos, você consegue, então, chegar nos valores de coeficiente de atividade médio. E aí vai ter, Amanda, né, que perguntou, vai ter um coeficiente de atividade para o sal cloreto de cálcio. Por que vai ter um coeficiente para um e um coeficiente para outro? A força iônica não é a mesma? Sim, a força iônica é o mesmo valor. Só que, lembrando que a equação, e aí você pode assumir que fosse a lei de Debye-Hickel simples, né, para não complicar muito, assume que ela seja válida, considerando aí que está razoavelmente diluído. Não está muito não, mas vamos assumir que seja. Vai. Só que você tem uma valência para o cálcio, que é mais 2, né? E a valência do cloreto, que é menos 1. Então, num caso, que é o cloreto de cálcio, você vai ter um módulo de menos 2, que é 2, claro. Enquanto que no fluoreto de sódio, você vai ter um módulo de menos 1, que é igual a 1. Portanto, por causa das valências dos íons serem diferentes, você vai ter um valor de coeficiente de atividade médio, né, para o cloreto de cálcio, e você vai ter um segundo valor de coeficiente de atividade para o fluoreto de sódio. E ele quer que, então, calcule... aí você pode calcular... Embora ele não falou aqui... lá na resposta ele está dando só para um dos sais, eu acho. Deixa eu ver. Se não me engano, ele deu só para o cloreto de cálcio. Mas você pode calcular também para o fluoreto de sódio, uma vez que você tem todos os dados. É isso mesmo. Ele deu a resposta só para um dos sais, mas você poderia calcular para os dois, né, tanto para o fluoreto de sódio quanto para o fluoreto de cálcio. Agora, a atividade depois, você pode expressar ou a atividade média, que é do CAF e do ânion, né, que é a média geométrica, ou a atividade para cada íon, atividade do cálcio, atividade do cloreto. Ele optou na resposta do Atticus, ele coloca os cátions, os íons em separado. Mas se quiser colocar o valor médio, sem problema. Agora, a primeira coisa é encontrar a força iônica. Quanto que você achou de força iônica, Amanda, no 520A? Eu achei 0,06. Correto. É esse o valor mesmo de força iônica. Depois, o que você vai fazer, Amanda, deixa eu projetar aqui de novo. Tá aparecendo para vocês um PowerPoint aí? Tá sim. Então, Amanda, o que você vai pegar, por exemplo, essa equação aqui em amarelo, tá? Que é a lei limite de Debye-Hickel. Você já calculou o I. O I, a força iônica deu 0,06. Então, você vai colocar aqui raiz quadrada de 0,06. Como é uma solução aquosa,
E como ele não falou nada sobre a temperatura, a gente assume que seja a temperatura de 25 Celsius. Você pode colocar um valor de A aqui, 0,159 também. O que vai mudar de um caso para o outro? No cálcio, o Z+ é mais 2, cloreto de cálcio, né? E o Z- é menos 1 do cloreto. Então, para o cloreto de cálcio, esse módulo aqui, esse termo módulo de Z+ multiplicado por Z-, vai dar 2. Então, vai ficar o quê? Logaritmo na base 10 do coeficiente de atividade médio é igual a menos 2 multiplicado por 0,159, desculpa, raiz quadrada de 0,06. A hora que fizer o logaritmo inverso, né, 10 elevado a menos o que der tudo isso aqui, você vai encontrar o gama mais e menos para o cloreto de cálcio. Depois vai pegar a mesma equação, aqui não muda, né, que continua sendo 0,06, a força iônica é a mesma, então a raiz quadrada também não muda. O A continua o mesmo valor, 0,159, só que para o fluoreto de sódio, agora nós temos Z+ igual a mais 1, Z- igual a menos 1, o produto aqui dentro dá menos 1, como é em módulo, dá 1. E aí vai ficar, então, 10 elevado a menos 0,159, raiz quadrada de 0,06. Portanto, você vai ter dois valores de coeficiente de atividade. Um valor vai ser para o cloreto de cálcio, um segundo valor do gama mais menos vai ser para o fluoreto de sódio. E aí, depois, se você pegar a equação atividade média, é o quê? A mais menos é igual a esse gama mais menos multiplicado pela molalidade média, molalidade mais menos também. Aí na própria folha lá da lista, né, tinha as equações. Só tem um detalhe aqui que eu preciso chamar a atenção para vocês, uma errata aqui. No caso do sulfato de magnésio, eu cometi um engano aqui, tá? E eu peguei as valências, quando na verdade é o índice, né? Então, por exemplo, sulfato de magnésio, a valência é mais 2 para o magnésio e, é claro, menos 2 para o sulfato, mas não é a valência que a gente pega. A gente pega, apesar das valências serem aqui mais 2 e menos 2, ele continua sendo um sal que a gente chamamos de um eletrólito 1 para 1. Por quê? Para cada mol de sulfato de magnésio vai ter 1 mol de cátions magnésio e o mesmo 1 mol de ânion sulfato. Então, ni mais, ni menos é igual a 1 também. Então, aqui vai acabar sendo 1 no caso do sulfato de magnésio. Outra coisa que está errado, até acho que foi, não sei se foi a Paloma ou a Larissa, alguém me perguntou. Aqui também eu, nessa equação, eu acabei colocando um M a mais aqui, multiplicando, e não tem não, tá? Então, vou depois colocar isso aqui no cigarro, mas voltando aqui, Amanda, o que ele quer saber aqui, por exemplo, é a atividade média, né? Então, esse A mais menos vai ser o coeficiente gama mais menos para cada sal, multiplicado pela molalidade média, M mais menos. E como é que a gente calcula a molalidade média? Aí você tem duas maneiras. Ou você usa essa equação aqui, ou tem uma outra aqui que seria usar isso aqui, tá? Então, pode usar essa primeira aqui, ou essa daqui. Deixa eu voltar aqui. Deu para entender, Amanda? Deu sim, professor. Ok. Ana escreveu aqui, você tem que usar a lei estendida, por causa da molalidade ser maior que 0,005. Ana, você tem toda a razão. Para ser, assim, vamos dizer, para ser mais preciso, se você usou a lei estendida, você foi mais realista do que o rei, como a gente costuma brincar, né? Ou seja, você foi mais perfeccionista ainda. E, de fato, vai dar alguma diferença, sim. Mas, quem resolveu com a lei simples, vai encontrar um valor que não é realmente o melhor valor, mas é aceitável, tá? Então, se você usou a lei estendida, ótimo, melhor ainda. E quem usou a lei simples, não tem problema. Mas você tem toda a razão, tá? Sempre que você sair de diluições muito elevadas,
e aqui realmente já está acima de 5 vezes 10 menos 3, já vai ter desvio, sim, tá? E à medida que você vai tendo mais sais dissolvidos, aumenta mais ainda o desvio. Então, Ana, você tem toda a razão. Se você usou a lei estendida, melhor ainda o seu resultado. Vai dar diferente o valor do que talvez esteja na resposta do livro, mas eu estou mais preocupado em ver como que a sua resposta vai estar até mais correta, tá? Então, é isso que eu avalio na lista. Não estou preocupado de comparar com a resposta do Atkins, não. Ok? Muito bem. Mais alguém quer perguntar de algum outro exercício? Mais alguma dúvida, gente? Professor, Sim, Amanda. então, na fórmula da molaridade, não tem aquele M. Não, acho que foi você que me perguntou, Amanda, que estava com dúvida? Hein, Amanda? Não foi. Não? Foi outra Alguém? pessoa. Ah, tá. Realmente teve um erro aqui nessa equação que eu marquei em amarelo. Está aparecendo para vocês aí o enunciado da lista? Tá. Então, essa parte aqui que eu taxei aqui em amarelo, tinha um M de molaridade a mais, tá? Quem usou a equação aqui de cima, essa realmente tem um Mzinho aqui, tá? Então, M molaridade média geométrica, M mais menos, é igual todo esse termo aqui que ele chama de Ni, né? Ou seja, quantos íons do cátion elevado a esse número de cátions, quantos íons do ânion elevado ao número de ânions, elevado a 1 sobre Ni. Agora, essa raiz aqui, 1 sobre Ni, vai ser o que é o Ni? A soma de cátions com ânions. Quando é um sal 1 para 1, como é o caso do cloreto de sódio e também o sulfato de magnésio, isso aqui vira tudo igual a 1. Agora, se é um sal como o sulfato de sódio, nós temos dois cátions, dois sódios, portanto, número de cátions é igual a 2. O ânion sulfato é 1 ânion, então fica 2 elevado ao quadrado, ou seja, o número de cátions elevado ao próprio expoente dele mesmo. O número de ânions, que é 1 elevado a 1, e aí você soma esses expoentes aqui. 2 mais 1 dá 3, então fica 1 sobre 3, quer dizer, a raiz cúbica desse produto aqui. 2 ao quadrado é 4, então a raiz cúbica é de 4. Né? Portanto, num sal como o sulfato de sódio, vai dar esse valor aqui, 1,587 aproximadamente, né? Que multiplica a molaridade. Então, digamos que a molaridade do sal inteiro de sulfato de sódio fosse 0,1 mol por quilo. Portanto, você vai pegar esse 0,1, vai multiplicar por isso aqui. Então, a molaridade média, e aí tanto cátions quanto ânions, seria 0,1587. Ou seja, uma média geométrica, né? Entre a quantidade de cátions e a quantidade de ânions que tem em solução. Essa é uma equação, uma forma de calcular, essa aqui está correta, tá? A outra maneira é essa aqui, quando você separa a molaridade de cátion, molaridade de ânion, e eleva aos respectivos índices, né? Só que nesse caso, realmente tinha um M a mais aqui na equação, que na verdade não existe. Aqui foi erro meu, tá? Tudo bem, Amanda? Tá bom, professora, obrigada. Por nada. Alguém mais quer perguntar mais alguma dúvida? Está todo mundo tranquilo? Acabaram-se as dúvidas? 9h48 aqui no meu. Podemos encerrar ou alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Bom, gente, se ninguém tem mais nada a perguntar, então, por hoje era isso. Eu vou terminar essa gravação e depois eu disponibilizo ela, coloco ela para quem quiser depois acompanhar novamente. Tá bom, gente? E qualquer dúvida, ainda vocês podem escrever por e-mail. Esse final de semana eu vou estar um pouco distante e talvez sem conexão com a internet. Então, procure mandar as dúvidas até amanhã, quinta-feira, no máximo, porque depois eu só vou ter resposta, eu vou poder responder, acho que no domingo à noite, e aí vai estar muito em cima para vocês colocarem, né? Então, procure aí, quem tiver mais alguma dúvida ainda, coloca por e-mail quanto antes, tá bom? É isso. Boa noite para todo mundo. Vou encerrar a gravação. E